A seguir, Hora da Notícia. A posse da nova reitoria da UPF, que fica à frente da instituição até 2022. Você costuma olhar o rótulo dos alimentos que consome? Vamos falar sobre a importância de estar atento a essas informações. A gente fala também sobre as pesquisas feitas no biotério da UPF. O espaço foi reinaugurado recentemente. Sobre esse trabalho, a gente conversa com a professora Jurema Chons. E ainda técnicas para cuidar das flores e das plantas no inverno. Hoje é segunda-feira, 23 de julho, é Hora da Notícia. Uma carreta carregada de metanol tombou no começo da manhã desta segunda-feira. Foi na localidade de Burro Preto, na ERS 324. Os 43 mil litros de metanol foram derramados no acostamento e atingiram um arroio próximo. O trânsito foi totalmente interrompido nos dois sentidos da via e um desvio de estrada de chão está sendo usado para veículos leves. Técnicos da FEPAM de Porto Alegre devem avaliar a extensão do dano ambiental. Tomou posse na sexta-feira a nova reitoria da UPF, que ficará à frente da instituição até 2022. Mais de 600 pessoas prestigiaram a cerimônia. Eu diria que o Brasil e o mundo ainda têm uma dívida social e subjetiva com as mulheres. Igualdade, respeito e democracia. Essas foram as palavras mais presentes no primeiro discurso da reitora da Universidade de Passo Fundo, Bernadette Dalmolin. Oportunidades, igualdade de gênero nas relações de trabalho e na sociedade como um todo. Citada com emoção no discurso, sua mãe, aos 90 anos, acompanhou a cerimônia. Hoje é muito alegre, mas custou para chegar aqui. Não foi fácil. Quem deu o tom da noite foi a Big Band comunitária, o coral da UPF e o Núcleo Suzuki, todos vinculados a programas de extensão da universidade. A nova gestão foi diplomada pela presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, Maristela Capac. Diploma e dou posse a senhora reitora, professora doutora Bernadette Dalmolin. Nós estamos profundamente emocionados, honrados com esse momento e nós esperamos que essa universidade continue crescendo, se desenvolvendo, como ela fez ao longo desses 50 anos. E nós temos a certeza de que com o grupo de trabalho que constituímos e com o coletivo dessa instituição e com a comunidade que temos, nós haveremos de crescer, haveremos de continuar com essa força, com essa vitalidade, com esse espaço que é o grande espaço de formação da nossa região. Essa gestão vai ser compartilhada, ouvindo as pessoas e que cada um possa contribuir dentro da sua esfera de atuação, dentro da sua esfera de conhecimento, mas contribuindo para a UPF, e não simplesmente para a nossa gestão. Nós vivemos um momento político sem igual, não é? Um momento político, cultural, social e econômico que interfere de forma decisiva na nossa instituição. Então, que a gente consiga, apesar de todos esses desafios externos, continuar fazendo o que a Universidade de Passo Fundo vem fazendo muito bem ao longo dos seus 50 anos. A Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários é uma vice-reitoria que ela tem uma agenda muito longa, ela dialoga e aproxima a universidade da comunidade, não só da comunidade de Passo Fundo, da comunidade regional. Esse trabalho já vinha sendo feito, mas nós queremos ampliar ele ainda mais, estar ouvindo o que os municípios, o que as lideranças necessitam e que a nossa universidade, que completa 50 anos e que é uma instituição comunitária, possa atender muito bem a expectativa de toda a comunidade regional. E depois de 8 anos, a antiga gestão se despediu da universidade. Por um sentimento de orgulho, de gratidão e, sobretudo, de felicidade. De felicidade por ter realizado uma excelente gestão, juntamente com os meus colegas vice-reitores, juntamente com os diretores, enfim, com toda a comunidade universitária. Não vou nem falar de realizações, mas vou dizer que o sentimento
de pertencimento à Universidade de Passo Fundo, essa grande instituição, ela está presente em todos nós. E é isso, é em nome desse sentimento de pertencimento e de felicidade, é óbvio, que eu digo que a emoção, ela cala forte, mas a universidade está aí firme e forte para sempre. Além da reitoria, foram empossados os novos diretores de 12 unidades acadêmicas. A solenidade também apresentou os diretores dos campi e coordenadores dos cursos. Nos seus 50 anos, a UPF já formou mais de 77 mil profissionais e é referência no ensino superior do Rio Grande do Sul e também em toda a região sul do Brasil. A Universidade de Passo Fundo inaugurou recentemente um novo biotério. O espaço é usado para executar as atividades de reprodução, criação e manutenção dos animais de laboratório usados em aulas práticas e experimentações. E para explicar mais sobre o trabalho do biotério, nossa convidada aqui no estúdio é a professora Jurema Chons, diretora do Instituto de Ciências Biológicas até a última sexta-feira. Seja muito bem-vinda ao PFTV, professora Jurema. Muito obrigada, Kelly. Professora, a gente quer começar entendendo um pouco mais sobre o trabalho que é feito no biotério. Bem, o biotério da Universidade de Passo Fundo, ele foi criado já em 1982. Agora, no dia 13 de julho, nós inauguramos as novas instalações. Quer dizer, já tem uma trajetória percorrida e agora, então, estamos com instalações mais adequadas para dar seguimento ao trabalho, né? Tendo em vista que hoje nós temos muito mais pesquisadores na instituição e temos também os cursos de mestrado e doutorado que demandam por mais pesquisas, né? Então, esse espaço é bem adequado, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Professora, tem como dar alguns exemplos de pesquisas que são realizadas no biotério? São inúmeras as pesquisas, mas assim, basicamente, né, as pesquisas que são realizadas com medicamentos, né, que se utiliza as doses adequadas, obviamente, relacionadas ao peso do animal, né, fazendo a relação com o ser humano. Então, se faz o uso de medicamentos, se faz com o uso de água, né, até tem trabalhos que mostram que os resíduos dos ansiolíticos que são ingeridos acabam indo para as águas, né, que são expelidos e vão para as águas, e essas águas são contaminadas, então tem trabalhos sendo feitos nesse sentido também. São feitos trabalhos com alimentos, né, para ver a questão de ganho de peso, de gordura, de acúmulo de gordura em diferentes locais, né, especialmente no fígado. Então, são várias as pesquisas assim, relacionadas com a saúde, né? Que faz a relação do rato e do camundongo com a saúde humana. A UPF é a única instituição no interior do estado que tem essa tradição, então, com o uso de animais para pesquisa. Qual que é o cuidado, o que se observa nesse trabalho feito lá no biotério? Nós sempre primamos pelo bem-estar animal. Acho que essa é a primeira coisa que nós temos que colocar. Desde 2009, sempre houve cuidado, mas desde 2009 que nós criamos, então, a comissão de uso de animais, né? Então, de ética do uso de animais, então, que os cuidados são ainda maiores, né? Então, todos os trabalhos que são realizados, tanto de pesquisa quanto as aulas práticas que utilizam animais, elas precisam passar pela comissão de ética no uso de animais para ser aprovado. Então, ali é verificado todo o trabalho que é feito, se é necessário aquela quantidade de animais, se os medicamentos que são utilizados, se a forma de condução é adequada, se o animal vai ser eutanasiado no final, qual é o método que vai ser utilizado, que se evita o sofrimento animal. Então, ele tem que sempre ficar em condições ideais e que evitem o sofrimento, ao máximo possível, obviamente. Hoje são quantas unidades que utilizam esse espaço? Nós temos dentro da nossa unidade mesmo, que é o Instituto de Ciências Biológicas, vários cursos, né, que utilizam. E além dos cursos vinculados ao ICB, nós temos a psicologia que utiliza, a medicina que utiliza, a medicina veterinária, o mestrado em envelhecimento humano.
Então, são vários. Na nossa unidade, então, nós temos o curso de nutrição, a área de ciências fisiológicas, então, todos os cursos que têm disciplinas relacionadas às ciências fisiológicas, então, também se utilizam. A fisioterapia, que eu esqueci, que também utiliza. Então, são inúmeros os cursos da área. Os cursos da área da saúde, eles estão aptos ao uso. Então, quem não usa agora, com as novas instalações e com as condições que nós oferecemos, possivelmente passará a utilizar. Esse espaço é um diferencial para os acadêmicos aqui da universidade, na formação desses profissionais, mas também se reflete num diferencial em cuidados para a comunidade, resultados para a nossa comunidade. O que a gente poderia dar de exemplo, por exemplo, professora, aqui, né, os reflexos dessas pesquisas para a nossa comunidade? Sem dúvida alguma. Dentro das novas instalações, então, nós eliminamos todos os fatores internos que poderão interferir sobre o animal. Então, nós temos as condições de sanidade totalmente adequadas, nós temos a questão de luminosidade, a questão de temperatura. Então, qualquer tratamento que é colocado sobre esses animais, o resultado vai ser em função disso e nada mais. Não há fator externo influenciando. Então, assim, imagine você o uso de um medicamento que demora anos, né, para ser testado, ele precisa passar pelo animal. Embora a gente diminua o máximo possível o uso dos animais, mas eu acho que está longe o dia que nós não vamos mais precisar de animais para as pesquisas. Nós precisamos fazer este passo para depois passar para o teste em seres humanos, né? Então, é nesse sentido. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Um bom trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco tem dicas para cuidar do jardim durante as temperaturas mais baixas. Nós já voltamos. Uma vida saudável começa por uma boa alimentação. Mas você sabe exatamente o que está comendo? Se não sabe, então a dica é começar pelo rótulo dos alimentos que você compra. Lá estão todas as informações necessárias, tanto de benefícios como também dos perigos escondidos nas embalagens. Cada vez mais as pessoas procuram um estilo de vida saudável e equilibrado. Mas para que isso aconteça é necessário incluir alguns hábitos na rotina. E isso pode começar pela leitura dos rótulos nos alimentos. Agora eu estou começando a olhar mais. Estou me preocupando mais com a minha saúde. Não tenho hábito. Para ver, sim, a qualidade, se tem muita caloria. Falta de tempo, sempre na correria, que a gente acaba não olhando. Vai saber se eu não estou pegando um produto que já está com a validade vencida, para ver o que consta no rótulo, as calorias também, bastante, e alguns biscoitos que a gente procura comer, biscoitos mais saudáveis. O rótulo dos alimentos é uma informação importante para sabermos o que estamos consumindo. É nele que encontramos os ingredientes, a data de validade e as informações nutricionais. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é a responsável por garantir a fiscalização. Os obrigatórios nós temos a porção, né, que precisa estar indicada, além da medida caseira, ela tem que estar indicada em gramas também. Nós temos a informação nutricional, então, a quantidade de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de gorduras saturadas, de sódio, fibras e gorduras trans. Todos eles têm que ter, então, essa informação nutricional. Além disso, o rótulo também precisa ter a informação sobre a data de validade, ele tem que ter informações sobre o consumo, a conservação desse produto pelo consumidor e o consumo após aberta a embalagem também ela precisa ter. A lista de ingredientes é elaborada em ordem decrescente de composição, ou seja, o primeiro ingrediente mencionado é aquele que apresenta maior quantidade no produto. Assim, quanto mais ingredientes naturais identificarmos, mais saudável é o produto. Lista de ingredientes, que é outro item obrigatório que tem que ter em todos os produtos, ela precisa estar clara, porque essa é uma informação que o consumidor precisa olhar.
né? Então, o que tem dentro daquele alimento? Ele pode ser uma lista muito simples, por exemplo, uma farinha de trigo, ela vai ter apenas um ingrediente, mas nós temos outros alimentos, por exemplo, uma gelatina, que tem uma lista muito grande de ingredientes. E muitas vezes o consumidor não sabe disso, né? E o programa Universidade Aberta de hoje fala sobre um projeto de extensão aqui da universidade que busca desenvolver ações para o combate da violência doméstica e familiar. O programa vai ao ar hoje, às 8h30 da noite, com reprises amanhã e quinta, às 8 da noite. A semana começou com instabilidade. Apesar do sol entre nuvens agora pela manhã, a previsão é de chuva. Vamos ver então como fica o tempo nos próximos dias. A terça-feira será de tempo nublado com possibilidade de chuva. O dia amanhece mais frio, mínima 8 e máxima 14 graus. A instabilidade se mantém na quarta-feira, mínima 12 e máxima 20 graus. O final de semana foi de conquistas para os atletas apoiados pela UPF. O ciclista Ricardo Machado conquistou o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Cross Country. A prova foi em São Paulo. A equipe BS Bios UPF foi campeã da primeira Copa Atlântico de Voleibol Feminino. Os jogos foram em Erechim. E os judocas Enia de Oliveira e Daniel dos Passos disputaram a Supercopa Campo Bom. Enia foi campeã da categoria Sub-15 e Daniel campeão pela categoria Sub-21. As baixas temperaturas costumam ser agressivas para diversas espécies de plantas, mas existem algumas técnicas simples para cuidar do jardim no inverno e fazer com que ele continue florido durante a estação mais fria do ano. Cores exuberantes e formatos diversos. Escolher a variedade certa das plantas garante o colorido do jardim, mesmo no inverno. Aqui nessa propriedade, as plantas são as responsáveis por tornar o ambiente mais agradável. Mas, para manter o jardim saudável, é necessário alguns cuidados. Então a gente vai tirando folhinha seca, podando, cortando, retirando o que tem flor, tirando as folhinhas que vão caindo, mas é muito tranquilo, bem fácil de cuidar. A Cláudia trabalha com floricultura há mais de 20 anos. Para ela é preciso conhecer as espécies e respeitar os ciclos das plantas. As flores mais populares da estação são Amor Perfeito e Boca de Leão. Mas fique atento, se o frio for intenso, dê uma ajudinha, protegendo elas das baixas temperaturas. Alguns cuidados básicos é a iluminação que a planta pega, quer dizer, quanto de sol essa planta pega. É adequado para esse tipo de planta? Então você tem que cuidar. Lá onde você vai pôr no jardim, pega sol o dia todo. Então eu vou ver qual planta suporta sol o dia todo. Aqui para o nosso clima do Rio Grande do Sul, para a nossa posição solar, tá? Depois, eu tenho um solo adequado para a planta, ou seja, a planta vai receber um bom alimento. Além do mais, a evaporação da água é lenta e os solos ficam mais úmidos. Então, o ideal é diminuir a irrigação e a adubação. Outra dica é que o inverno é propício para podas e limpezas, evitando assim pestes e doenças. Se eu tenho uma planta que ela está com uma folha, que ela vai trocar a folha, tá? Se eu ajudar ela, eu vou estar ajudando ela a gastar menos força naquela folha seca. Porque o que a planta faz? Ela vai gastar força para ela mesma tirar aquela folha seca e mandar outra nova, certo? Se eu fizer essa ajuda para ela limpar, eu vou estar ajudando para que ela já solte brotação nova de novo. Com cuidados simples como esses, as plantas se mantêm saudáveis durante o inverno e fortalecidas, esperando a primavera chegar. Essas foram as informações de hoje. E amanhã a gente volta ao 12h30 para te manter bem informado. Uma boa semana para você e até amanhã.